Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para mais uma aula de ciências. Na última aula, na semana passada, nós trabalhamos um pouquinho sobre as constelações, principalmente a constelação do Cruzeiro do Sul e sobre os movimentos da Terra. Nós vimos sobre a questão do movimento aparente do Sol. Nós aprendemos também sobre a questão da esfera celeste, que é como se fosse uma esfera que envolve a Terra e nesse campo ficam as estrelas. Qual é a esfera celeste que envolve a Terra? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o movimento das estrelas. As estrelas, quando nós observamos as estrelas no céu, elas estão constantemente em movimento. Não parece que elas estão se movendo devagar, mas elas estão. É essa a impressão que nós temos, não é? Quando tá anoitecendo, eu olho, o Cruzeiro do Sul tá aqui. Quando eu vou olhar mais um pouquinho, poxa, já tá lá, as estrelas estão se movendo. Lembra que nós comentamos que nós temos a impressão do que o que se move é a esfera celeste? Exatamente isso que nós vamos entender hoje. Por que existe essa sensação de movimento? No planeta existem os polos celestes. Não temos os polos do planeta Terra? Lembra aqui, ó? Polo Norte, Polo Sul. São os polos do planeta Terra. Nós também temos os polos celestes. Os polos celestes, eles estão da mesma forma, Polo Norte e Polo Sul. É um polo além do planeta. É o polo da parte da esfera, da parte galáxica, tá? Esses polos celestes, eles são pontos imaginários. Muitas vezes nós temos a impressão de que as estrelas estão girando em torno deles. Como vocês podem observar, aqui na página do livro, eu tenho lá o Polo Celeste Sul. Esse Polo Celeste Sul, ele é o Polo Celeste que está o Cruzeiro do Sul. Nós temos a impressão desse movimento circular que o Cruzeiro do Sul dá em volta do Polo Celeste. Então, ele não vai sumir, ele vai circular, ele vai fazer um círculo, certo? Muitas vezes nós temos a impressão que algumas estrelas se movem em direção contrária das outras. Tudo isso depende da posição que ela está em relação ao polo celeste, ao centro desse polo. Foi utilizado lá na Austrália uma técnica fotográfica que foi registrando durante uma noite todo o percurso que uma estrela fez no céu. Se vocês observarem a imagem, vocês vão ver que esse percurso ele é circular. Olha lá, a estrela ela pega um determinado caminho, uma determinada órbita e ela circula ao redor deste polo, como se fosse um polo celeste, tá? Nessa imagem está presente o Polo Celeste Sul. Eu havia comentado com vocês na última aula sobre a questão da luminosidade. Existe lá, e nós até comentamos, que em cidades menores, principalmente cidades litorâneas, é muito mais fácil que nós visualizarmos uma estrela. Uma não, né? Várias. Nós visualizamos muito mais estrelas no céu quanto menos luminosidade existe na cidade. Por quê? Porque essas luzes elas acabam ofuscando a luz das estrelas. Nós temos aqui duas imagens, que é do céu no deserto do Atacama, no Chile. Olha lá quantas estrelas pode se ver ali, porque quase não tem luminosidade artificial. E também o céu de Tóquio. Tóquio é uma das cidades mais iluminadas. Nós chamamos essa questão da iluminação de poluição luminosa. Então, a poluição luminosa, ela nos impede de ver com maior nitidez todas as estrelas e as constelações no céu a olho nu. Cidades como São Paulo, por exemplo, é muito difícil termos um céu como esse que nós vemos aqui no Chile, porque é uma cidade muito populosa, muito iluminada. Os tipos de iluminação, principalmente das ruas, elas são inadequadas, então a luz precisa ser uma luz que ilumine para a parte do chão e não esteja muito alta. Não pode ser uma lâmpada de vapor de sódio, tem que ser uma lâmpada já diferenciada, porque aí ela é uma lâmpada mais
amena, mais agradável, tá? Ela não tem tanta claridade, aquele impacto. Vocês geralmente, quando vão passar férias em praia ou sítios, devem ter percebido que lá nós vemos muito mais estrelas do que por aqui. Por que que isso acontece? Porque lá é poluição luminosa e também a poluição atmosférica é menor. Por que a poluição atmosférica? Porque por conta dessa poluição acaba se criando uma névoa na atmosfera, né, no nosso campo de visão, e que nos impossibilita de ver as estrelas mais distantes, aquelas que brilham menos. Se nós estivermos em um local que a visualização do céu, das estrelas, tiver uma boa visibilidade, né, não tiver tanta poluição luminosa, não tiver poluição atmosférica, nós conseguimos observar a olho nu cerca de 6.000 estrelas. E é importante, não pode ser noite de lua cheia, porque em noites de lua cheia o céu fica mais claro por conta do reflexo do sol na lua. Algo que poderia muito ajudar essa questão da poluição luminosa, que algumas cidades já estão trabalhando com isso, é a questão da adequação dos postes de iluminação pública. Esses postes que tem lá na rua, sabe, na calçada, eles deveriam ser diferenciados. Alguns países já fazem esse trabalho. Chile, Estados Unidos, são alguns exemplos desses. Se vocês observarem nesse mapa, dá pra gente perceber direitinho essa poluição luminosa. Prestem atenção. Tudo isso que está brilhante nos continentes retratam a luminosidade, a poluição luminosa. Se a gente aproximar bem, vocês vão observar que aqui na região de São Paulo tem muita poluição luminosa. Olha como é mais claro em relação ao restante do Brasil. Perceberam? Olhem a Europa. Olhem também a região da América do Norte, lá nos Estados Unidos. Como são iluminados. Esses locais é muito mais difícil se visualizar as estrelas. Outro assunto que nós vamos conversar um pouquinho também é sobre os mapas celestes. Vocês já ouviram falar sobre mapas celestes? Já deve ter ouvido falar sim. Os mapas celestes, eles são utilizados muitas vezes nos signos, para astrologia. Os astrônomos, eles possuem duas formas de apresentar os mapas celestes. Através de mapas desenhados, planos, como são esses mapas que nós conhecemos. Então tem aqui, ó, alguns mapas celestes. E também através de globos que demonstram esse mapa celeste. O globo, ele é muito mais eficiente, porque ele acaba não deformando a forma das estrelas e nós conseguimos entender a partir dele o movimento da esfera celeste em relação ao planeta Terra. Ou melhor, o movimento do planeta Terra em relação à esfera celeste, porque quem gira não é a esfera, e sim o planeta, certo? Nós trabalhamos algumas aulas atrás a figura da página 108, essa figura aqui, ó. Ela mostrava o mapa celeste que é visto do céu de Brasília e tinha lá os dias e horas específicos. Esses aqui, ó. Nesses dias e horas específicos, nós conseguimos visualizar direitinho essas constelações, esse céu, dessa forma. Esse mapa celeste estava demonstrando apenas uma parte da abóbada celeste de Brasília. Lembram-se? Abóbada celeste. Superfície, linha do horizonte, a abóbada celeste, que é aquele arredondamento por cima da linha do horizonte. Hoje em dia, as pessoas têm acesso muito fácil aos mapas celestes. Como? Você ainda não viu? Vou te mostrar. Existem alguns aplicativos para smartphones que demonstram exatamente isso. Você instala no seu smartphone e quando você aponta o seu celular para o céu, ele vai, conforme o seu GPS localizá-lo, ele vai te mostrar a posição certinha das estrelas. Vou contar um segredo para vocês. Amanhã
5 de junho, nós teremos um eclipse lunar. Esse eclipse lunar vai ser possível ser visualizado aqui do Brasil entre as 5 horas da tarde e as 9 horas da noite. Claro que para a gente ver o eclipse lunar, o céu tem que estar propício para isso, né? Não adianta eu tentar ver o eclipse se o céu estiver todo nublado. Agora, vocês vão realizar uma leitura das páginas do livro. Só é para ler, hein? Ah, e claro, grifar as partes mais importantes que vocês encontrarem do texto. Não respondam nada, porque amanhã nós vamos conversar mais sobre isso. Se vocês encontrarem algumas curiosidades, vem colocar nos comentários aqui do vídeo, não no comentário no YouTube, mas no comentário lá na nossa sala de aula. Vem dividir com os colegas essas curiosidades que vocês encontraram, tá bom? Então, lembrem-se, temos o encontro marcado amanhã, às 8 da manhã, na nossa aula online, tá bom? Um beijo estelar para vocês. Tchauzinho!